Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nossos também irmãos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, celebrando hoje, dentro dessa oitava de Natal, que nós estamos imbuídos dessa alegria do Natal, do nascimento do Senhor, celebramos também hoje o martírio de Santo Estevão. Santo Estevão foi o primeiro mártir dentro do cristianismo, aquele que, unido a Jesus, tendo uma vida totalmente configurada a Jesus Cristo, ele pôde imitar o Senhor, pelas virtudes, pela sua vida, mas também pelo seu próprio sofrimento e pela sua entrega, pelo derramamento do seu sangue a Jesus, mesmo em momentos difíceis. Nós olhamos para Santo Estevão e é bonito perceber isso, essa imitação a Jesus. Imitando Jesus, unido a Jesus nos momentos bons, mas também imitando a Jesus nos momentos difíceis, quando ele ali sendo apedrejado, passando pelo martírio, ele entregando a sua alma a Deus, o seu espírito a Deus, e também perdoando aqueles que estavam perseguindo, assim como Jesus fez também no alto da cruz, quando ele entregou ao Pai o seu espírito, e ao mesmo tempo ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é importante para nós, diante dessa oitava de Natal que nós estamos celebrando, porque esse menino Deus que nasceu ontem, que nós celebrávamos com muita alegria, com muito júbilo, e ainda cheios do nosso coração com essa mesma alegria, nessa oitava do Natal, do nascimento do Senhor, ele que se fez pequeno, que se fez humilde, que se fez marcado por essa fragilidade dessa criança que nós contemplamos no presépio nesses dias, do menino Deus, que nós precisamos, a exemplo de Santo Estevão, buscar também essa imitação a ele, a seguir, aderir a esse menino, essa mensagem do Evangelho que ele veio comunicar, mas nesta imitação, não somente nos momentos gloriosos que nós imitamos a Jesus, mas também essa imitação que passa pelos momentos difíceis, pelos sofrimentos. Cultivar em nossos corações os mesmos sentimentos de Cristo, que foi o que Santo Estevão cultivou. Sobretudo esse sentimento de misericórdia, de bondade, de entrega, de confiança a Deus, mesmo em meio aos sofrimentos. Santo Estevão foi o primeiro que entregou a sua vida, por amor a esse Deus que nasceu no dia de ontem, esse menino Jesus, que nós percebemos. Vejam que é interessante, porque nós estamos vivendo essa alegria do Natal, e por outro lado nós celebramos o martírio de alguém hoje, no dia 26 de dezembro, o martírio de alguém. Porque nós celebramos, e a igreja nos dá essa oportunidade de celebrarmos o martírio de Santo Estevão, logo após esse Natal, o nascimento do Senhor, porque nós compreendemos que, do mesmo modo que ontem
todo o mundo, nós cristãos, mas tantas pessoas também que não professam a fé em Jesus Cristo, se alegravam, se maravilhavam com o nascimento do Salvador, com a mensagem do Salvador, com a alegria do Natal, tudo o espírito natalino que nós ouvimos tanto por aí. Mas vejam, o mesmo mundo que se maravilha com a fragilidade de um Deus que se faz pequeno, é o mundo que se opõe à mensagem do Evangelho. É um mundo que se opõe aos valores do Evangelho. Para nós percebemos que nós não podemos nos conformar com o aplauso do mundo, porque o mesmo mundo que vai nos aplaudir é o mundo que vai nos perseguir. O mesmo mundo que aplaudiu e aplaude o nascimento do Salvador, mas não quer abraçar a sua mensagem, ficam alegres, se maravilham por um Deus que se faz pequeno, por todo o espírito natalino, mas um mundo que ao mesmo tempo se alegra, mas ao mesmo tempo um mundo que rejeita a mensagem desse próprio Deus. O mundo que festeja o Natal, mas um mundo que não assume, não adere à mensagem desse Deus que veio, que se fez homem, que veio habitar no nosso meio. Por isso que é importante, percebemos dentro dessa oitava de Natal, essas festas que nós celebramos também o martírio de Santo Estevão, de percebemos que a nossa vida tem que estar enraizada, não nos aplausos do mundo, mas na pessoa de Jesus Cristo. Nesse Deus que se fez homem, nesse Deus que se fez pequeno, nesse Deus que veio habitar, que veio morar, que veio ter um relacionamento com cada um de nós, que é o menino Deus, Jesus Cristo. Esse homem, esse Deus que se fez homem, que assumindo a nossa condição, exceto o pecado, que veio habitar no nosso meio, que nos convida ao seguimento, a seguir a Ele, a sua mensagem e não ao mundo, seguindo e aderindo à sua pessoa e não o mundo, porque nós vivemos hoje esse drama, que o mundo que se alegrou é o mesmo mundo que rejeitou a mensagem, por isso que apedrejou, por isso que levou o martírio Santo Estevão. Que nós também possamos ter essa consciência, dentro desse Natal, dessa alegria natalina que permeia o nosso coração, nessa oitava de Natal, que a nossa vida precisa estar enraizada no menino Deus, na sua pessoa, na sua palavra, na sua vontade, nos valores que ele veio comunicar a nós, que são os valores do Evangelho. E a vida de Santo Estevão é aquilo que está descrito ou profetizado por Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir e vislumbramos no martírio de Santo Estevão. Jesus dizendo, mostrando, nos alertando que a igreja, enquanto for fiel a Jesus Cristo, ela será perseguida. Enquanto a igreja, durante todos os anos, os séculos que a igreja está presente no mundo, e nós hoje, na atualidade, se nós formos fiéis à mensagem do Evangelho, nós seremos perseguidos, passaremos por provações, porque, como eu dizia, o mundo odeia a mensagem de Jesus. O mundo aplaude o menino Deus, mas o mundo odeia a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. E Santo Estevão representa para nós, hoje, este homem que abraçou, que aplaudiu o menino Deus, mas aderiu à verdade do Evangelho. Aderiu, capaz de ofertar, de entregar a sua vida, de passar pelo martírio, pela verdade do Evangelho. Pela verdade que esse menino Deus veio comunicar a todos nós. Por isso que é fundamental, por isso que é importante para nós compreendermos isso. Que Jesus nos alerta dessas perseguições, dessas provações. Mas vejam, assistidos pelo Espírito, nós resistiremos às provações. Para que o nosso olhar, cada vez mais, não sejamos essa igreja encorajada pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos assiste, é o Espírito Santo que nos fortalece. Por isso que uma vida cristã precisa ser uma vida aberta ao Espírito, dócil ao Espírito Santo. Por isso que uma vida que quer ser uma profecia neste mundo, uma igreja que quer permanecer fiel ao seu fundador, fiel a Jesus, seu Senhor, e nós que queremos caminhar nessa fidelidade a Ele, precisamos ter cada vez mais uma vida aberta ao Espírito, dócil ao Espírito, porque Jesus nos alertou da provação, nos alertou do sofrimento, da perseguição que a igreja passa, e sempre vai passar até a sua segunda vinda gloriosa. Mas muito mais do que a perseguição, o Senhor nos garante o seu Espírito. O Senhor nos garante
a graça, o dom do Espírito Santo para nos fortalecer. E o quanto nós, em tempos difíceis que nós vivemos, nós precisamos também pedir muito a Ele essa graça da fortaleza. O dom da fortaleza, que é dom do Espírito, derramado sobre os nossos corações. Essa fortaleza capaz de resistir a este mundo. Essa fortaleza capaz de resistir todas as influências malignas que são semeadas, colocadas no nosso meio. Na cultura e tantas outras coisas que poderíamos nos dizer que são diabolicamente semeados. E se nós não estivermos imbuídos, cheios desse Espírito que o Senhor nos prometeu, com um coração capaz de resistir, não por nós, mas pela graça do Espírito, não pelas nossas próprias forças, não, pelo dom do Espírito derramado sobre os nossos corações, para que possamos, como Santo Estevão, ser glorificado no final, porque resistimos por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, resistir a este mundo, pelo dom, pela força e pelo Espírito Santo derramado sobre os nossos corações. Por fim, trago aquilo que o próprio Papa Francisco disse hoje, falando sobre o martírio também de Santo Estevão, que eu vejo que é oportuno para nós. Depois que já tinha concluído a homilia, eu vi que ele tinha dito sobre isso, e percebo que é importante dizer também. Comentando sobre o martírio de Santo Estevão, o Papa Francisco dizia: ele conseguiu viver, um homem, Santo Estevão, a caridade, o anúncio e o perdão. Ele era um diácono, viu, diácono Valdir? Ele era diácono. Ele era um diácono, um homem da caridade, viveu intensamente a caridade cristã. Um homem amigo, cheio de Deus, cheio do Espírito, foi um total evangelizador, um homem que incansavelmente anunciou Jesus Cristo, mesmo em meio às perseguições. Ele não se calou diante do nome de Jesus que precisava ser anunciado. E um homem do perdão, que foi capaz de perdoar os seus algozes. Portanto, são pilares que precisamos cultivar e crescer para que o nosso cristianismo seja autêntico e profético nos tempos atuais que nós vivemos, os tempos difíceis. O nosso cristianismo, para que seja atual, fecundo e profético, precisa ser como foi de Santo Estevão, marcado pela caridade cristã, marcada pelo anúncio e marcado pelo perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.